Bruno Prado, São Paulo eliminado no Morumbi. E assim, no pior cenário, né, Bruno? Que é com mais uma derrota em casa. O time perde logo, aliás, sofre o gol logo no primeiro tempo e não consegue uma reação na segunda etapa num erro individual. A missão, ela era difícil, não impossível, mas difícil e até mesmo improvável. Mas acho que sai até pior do que pelo menos eu imaginava. Eu imaginava o São Paulo vencendo, não sei, não apostava, não palpitava que o São Paulo se classificaria, mas eu palpitava que o São Paulo venceria. Foi pior do que eu imaginava, e não só o resultado, a atuação também, né, Bruno? Sim, também esperava uma atuação melhor do São Paulo. Era difícil reverter um 2-0. O jogo lá de Quito não foi um jogo para 2-0, mas o placar foi esse porque o São Paulo errou no ataque e na defesa, teve chance de fazer gol, perdeu oportunidades e falhou na defesa, principalmente no segundo gol lá de Quito, né? Então, um erro de saída de bola e o São Paulo tomou 2-0. Falei aqui, o São Paulo fez um jogo muito pior em Medellín, nas oitavas, do que em Quito nas quartas. Saiu com 0-0 lá de Medellín com o Atlético Nacional, no jogo que o Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis, então, mas o São Paulo saiu com 0-0 e aqui no Morumbi empatou e ganhou nos pênaltis. E Quito não era um jogo para 2-0. O jogo de Medellín era para 2-0 para o Atlético Nacional. Em Quito não, mas saiu 2-0. Então já era uma missão difícil. Só que quando o São Paulo toma o gol no primeiro tempo, ele desaba, né? Que esse time do São Paulo é um time de briga, de luta. Não é um time tecnicamente muito bom. Ainda mais sem os seus principais jogadores, sem Oscar, sem Lucas, que são os caras um pouco diferentes e que esse ano jogaram muito pouco. Hoje foi o 22º jogo do Lucas no ano e ele entrou durante o segundo tempo, né? Ele não iniciou. E o Oscar jogou 17 jogos só no ano, né? Às vezes falam muito do Neymar. Hoje o Lucas passou a ter um jogo a mais que o Neymar no ano. E o Oscar jogou menos que o Neymar no ano, né? E são jogadores mais ou menos da mesma idade. Então o São Paulo conta muito pouco com seus dois jogadores que são diferentes. E aí ele tem um time bem comum. Então ele, muitas vezes, esse time do São Paulo se destaca pela luta, pela briga, e é um time muito brigador mesmo. Acho que isso a torcida do São Paulo não pode reclamar. Mas hoje o gol da LDU deu uma pancada ali no emocional do time que nem isso o São Paulo conseguiu. Não é que eles não lutaram assim, mas acho que abalou muito. Então, ali meio que acho que todo mundo internamente compreendeu, já era, acabou. Saiu o terceiro gol no confronto, né? 3-0 na agregada, acabou, não vai conseguir. E o São Paulo acabou fazendo um jogo ruim. Eu esperava até que um jogo que o São Paulo ia até o fim, podia até perder, mas ia estar aberto até o fim. E não aconteceu. No gol da LDU acabou, o emocional foi pro espaço e é um time que precisa muito ali de estar no máximo de pegada, de concentração. Não é, ao contrário do que a gente falou do Flamengo, não é na técnica que o São Paulo vai envolver o adversário. São Paulo não tem essa qualidade. São Paulo, ele vai brigar. Ele vai lutar, ele vai até o fim, ele vai se matar. E isso o time faz. Só que hoje o gol da LDU foi um soco na cara do time, o time não conseguiu reagir, acabou eliminado. Naquele gol já estava na cara que não ia dar. E agora vai seguir a vida no Brasileiro, tentar voltar à Libertadores no ano que vem. E aí é uma questão, eu falo aqui há muito tempo, eu não sou um grande crítico de nenhum técnico do São Paulo que passou pelo clube nos últimos anos. Acho que alguns fizeram trabalhos ruins, outros melhores, mas todos fazem mais ou menos o que dá. Hoje o Crespo tem coisas a serem contestadas. Rigoni na ala direita, até mesmo o Crespo confia muito no Rigoni, acho que o Rigoni não fez nada para merecer tanta confiança. Você pode questionar alguma mudança, alguma coisa, como podia questionar o Zubeldia e os outros que passaram. Mas assim, o São Paulo, o que ele pode ter é mais ou menos isso. E aí o que vai acontecer? No Brasileiro, há muito tempo não tem a mínima chance de lutar pelo título. Aquele ano com o Diniz foi uma exceção da exceção da exceção, que chegou a liderar e ter realmente uma chance ali de ganhar o Brasileiro, mas aquilo é fora do normal. E aí nas Copas, às vezes você pode sonhar com alguma coisa. Ganhou a Copa do Brasil em 23, ano passado, caiu nos pênaltis pro Botafogo, jogou menos que o Botafogo, principalmente no Rio, mas levou pros pênaltis, podia ter passado. Aí pegaria um Penharol, depois uma final com o Atlético, era possível, mas assim, tem que contar que dê tudo certo nas Copas. Naquele ano que ganha a Copa do Brasil, ele tira Palmeiras e Flamengo, é verdade, mas ele quase cai pro Sport, ele perde nos pênaltis, ele ganha do Sport nos pênaltis, depois de tomar 3-1 dentro do Morumbi, com 2 gols do Sabino, que hoje joga no São Paulo. Então assim, enquanto o São Paulo estiver nessa situação financeira terrível, ele vai ter times mais limitados, lutadores, isso é legal, acho que esse perfil mais lutador, ele começa muito com o Rogério Ceni, acho que foi um grande mérito do trabalho do Rogério. O time, a partir dali, começou a ser um time muito brigador, acho que isso tem muito dele. Mas, assim, ele tem que torcer para dar tudo certo. E faltou qualidade mesmo para ganhar da LDU. O São Paulo não é pior que a LDU, mas em 180 minutos não fez um gol.
e tomou 3. Praticamente as 3 chances que a LDU teve no confronto, ela fez. São Paulo teve várias talvez não, mas teve até mais chances que a LDU e não conseguiu fazer nenhum. Aí faltou qualidade mesmo, faltou competência e tá fora. Aí se passa para a LDU, ia ser outra guerra com o Palmeiras. Palmeiras é melhor, ia ter que superar, dá tudo certo, enfim. Aí se vai para a final, a mesma coisa, assim. É um time que tem que ir lutando e não é sempre que vai conseguir lutar e superar os seus adversários. E uma última coisa, né? A LDU acho que é um time bem limitado, esse time da LDU. A própria LDU já teve times melhores. Mas aí é uma coisa que eu falo bastante aqui. O mercado brasileiro, eu acho que ele está muito valorizado de grana e às vezes isso faz com que a gente talvez superestime os nossos times. Porque a LDU, com toda a limitação que tem, ela ficou em primeiro no grupo do Flamengo, time mais rico e de melhor qualidade técnica, elimina o Botafogo nas oitavas e elimina o São Paulo nas quartas. Então, se um time como esse da LDU consegue ficar à frente do Flamengo, tirar o Botafogo e tirar o São Paulo, acho que talvez a gente ache que os nossos times são melhores do que eles realmente são. E o Estudiantes ficou na frente do Botafogo, no grupo A. E agora levou o Flamengo para os pênaltis. Exatamente, isso que eu ia falar, deu sufoco no Flamengo. Flávio Prado, São Paulo é eliminado. E teve também, vale esse destaque, durante o jogo e depois do jogo, protestos contra o presidente Júlio Casares, contra o Belmonte. Muros pichados nos arredores do estádio do Morumbi. Tinha fora Casares, fora Belmonte e também time pipoqueiro. O time de São Paulo é fraco, né? Em nenhum momento o São Paulo incomodou a LDU aqui. O jogo de lá foi bem melhor que o daqui, bem melhor. Lá não mereceu perder por 2-0, se trouxesse um empate até estava normal. O jogo de hoje foi muito tranquilo para a LDU. O São Paulo, ele tinha a bola, teve a bola, quando tomou o gol ele estava com 72% de posse de bola, mas não tinha efetividade. A LDU precisou chutar uma bola no gol para ganhar o jogo, para resolver o jogo. E no final, no segundo tempo, a partir dos 20, 25 minutos, nem pressão teve. Foi muito tranquilo para a LDU, muito tranquilo. E a torcida, eu falo sempre, né? A torcida ela vai no embalo do time. Quando o time está bem, ele vai atrás. Quando está ruim, o time murcha, começa a xingar, berrar, gritar. Então, normal. Eu não estava no estádio, o Raí estava. Mas seguramente essa manifestação de torcida foi muito pontual. Por exemplo, a torcida uniformizada não critica o presidente. Porque há um acordo. Eu vou dizer uma coisa para você. Teve gente que ganhou muita grana com o jogo de hoje. Os caras de torcida uniformizada. Porque eu falo toda hora isso aqui, porque eu acho isso uma sacanagem. O São Paulo faz campanha, todos os times fazem campanha para ter só o torcedor. São Paulo tem várias categorias, a categoria mais cara é a diamante, custa R$330 por mês. Eu falei com pelo menos 5 pessoas que têm eram, né, associados. Inclusive, na época da pandemia, eles pagaram esses carnês bonitinhos para o São Paulo se manter. E já há algum tempo eles não conseguem ingresso em jogos decisivos. Sabe onde é que eles têm que comprar? No site da torcida uniformizada, ou com a torcida uniformizada. E por um preço maior do que eles teriam que pagar, eles colocam os balangandãs, umas porcarias lá, e aí dobra o preço. Não tem ingresso para o cara que é sócio diamante, não todos, claro, mas boa parte, e tem ingresso para esses caras. E aí você olha ao redor do Morumbi, eles estão comprando todas as casas ali em volta e tal, tudo deles. E o São Paulo numa pendura desgraçada, devendo quase 1 bi. 8 milhões a renda hoje, Flávio. Pois é. Com 14 mil pessoas a mais do que o Palmeiras deu 40 mil ontem. Deu o dobro de renda. O Palmeiras 4 milhões com 40 mil. São Paulo 8 milhões com 54 mil hoje no... Mas você pode ter certeza que gastou-se muito mais que isso para chegar lá. A renda, o valor arrecadado, que foi oficializado, ele foi muito maior. Muita gente pagou ágil para entrar. Não, sem dúvida. Não estou nem falando por isso, mas pelo ingresso muito caro, né? Para quem comprou direto no clube, muito caro. 300, 300. Mas eu não sou contrário a ingresso caro. Sinceramente, aí eu não sou. Eu acho que eu vou contra a maré, mas eu acho que um jogo desse porte, você pode cobrar mais caro e até deve, a hora que você tem que cobrar. Eu não gosto de futebol a preço de banana, não. Acho que alguns setores devem ter, claro, né? Poucos. Mas o que eu fico maluco é que esse ingresso caro que você citou, ele foi mais caro ainda para as pessoas que queriam ver o jogo. Esses ingressos eles foram supervalorizados e muita gente imprestável, colada na direção de São Paulo, acabou ganhando muito dinheiro com isso. Então eles não estavam lamentando a derrota, eles estavam lamentando que não vai ter essa mamata agora, para o próximo jogo, como teria na final. Então isso é terrível, isso é uma coisa assim que mostra que, né, a coisa tá muito mais complicada do que se imaginava.
Só uma informação. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Claro. Informação. Tem um jogador hoje que decidiu um jogo na Europa League. O jogo do Porto contra o RB Salzburg. Ele chama William Gomes. Ele decidiu o jogo lá. É o terceiro gol que ele faz em pouco mais de 200 minutos que ele jogou. Tem nada a ver, fecha parênteses, tem nada a ver com o São Paulo, claro. Imagina. Aí, Monteiro... Eu acho que ele é um pouquinho melhor que o Rigoni. Eu acho, mas assim, é questão de opinião, né? E custou mais barato pro São Paulo também do que o Rigoni, né? Mas o São Paulo comprou 2 vezes. O time que compra 2 vezes o Rigoni tem que ir para aquele lugar, não tem? Comprar uma, tudo bem. Vai, você pode ser enganado e tal. Diz assim, quando um cara te engana uma vez, a culpa é dele. Quando te engana a segunda, a culpa é tua. Quando você compra 2 vezes o Rigoni, você tá de sacanagem, né? Você tá de brincadeira. Então, e a culpa... Agora, não pode culpar o Rigoni, isso é sacanagem. Começaram a gritar contra o Rigoni, quando ele falou no gol e tal. Por que ele tá aí? A culpa é de quem botou ele aí de novo. Esse é o ponto. Você não pode... Aí o cara tá lá, meu Deus do céu, ele faz o que ele sabe fazer, ele tem os limites dele. Você não pode culpar. Né? Não tem. O cara tá lá jogando. Ele faz o trabalho dele da maneira que ele sabe fazer. Mas o São Paulo entendeu que ele era eficiente o bastante para ser comprado 2 vezes. E o William Gomes, não. Eu lembro que o Zubeldia, quando o William Gomes começou a jogar muito, ele meteu num jogo que era impossível dele jogar. Contra o Botafogo, e o moleque foi jogado para fora e foi vendido. Saiu no primeiro tempo ainda naquele jogo. Foi doado a preço de... Foi doado. A negociação do William Gomes foi uma doação. E ele tá lá deitando e rolando. E coincidentemente, logo nesse dia, né? Pois é. Ironia do destino. Não só ele, né? Aí, Monteiro, temos ali um minutinho. Vários. 3, 4 jogadores da base de São Paulo custaram menos que o Vitor Reis do Palmeiras. Matheus Alves. Aí, Monteiro, um minutinho. O São Paulo fez um jogo ruim hoje, falhou demais no primeiro jogo lá em Quito e isso comprometeu demais a eliminatória. Veio com uma missão complicada para cá, escalar uma montanha, até acho que era possível pela qualidade dos 2 times. A LDU não tem um grande time, como disse o Bruno, ao longo da história já teve até times melhores, mas conseguiu um gol aqui que acabou colocando a balança completamente a favor do time equatoriano, que avança com méritos principalmente de ter sido eficaz diante de um time que não foi em nenhum momento dentro dessa eliminatória. Agora o Crespo vai ter o desafio aí de conseguir mobilizar esse time para 14 rodadas com o objetivo de chegar no 6º lugar do Campeonato Brasileiro. O São Paulo não tem, talvez, muita condição de chegar muito mais longe do que isso, resolver vários problemas de lesões. Tem o Oscar para voltar, aí, que até ficou lá envolvido numa polêmica depois da entrevista do Crespo. Tem Marcos Antônio, que se machucou recentemente, Ferrarese, enfim. Os problemas não param, né? Segunda-feira tem um jogo contra o Ceará em casa e o São Paulo vai precisar se mobilizar de alguma forma para tentar voltar à Libertadores no último ano da gestão do Júlio Casares, que será o próximo, né? O último ano dessa péssima gestão que ajudou ainda mais a afundar o São Paulo num buraco que cada vez está mais difícil de sair. Jogo exato, São Paulo se mata para disputar a Libertadores. Coisa de doido, né? Ele acabou de perder a Libertadores de uma maneira vexatória. Tem times que deveriam desistir disso aí. O Corinthians nem se fala, que é histórico, né? O Corinthians não deveria disputar nunca. E o São Paulo está partindo para isso também. Se mata para disputar a Libertadores e ficar frustrado. Pô, tem que disputar a Libertadores quem tem condição de ganhar, velho. Sabe, esses times que vão participar, e o pior é que a torcida acha que pode. Eu encontrei os torcedores do São Paulo 3x0, 4x0. Os caras achavam que podia. E mais, achavam que podia ganhar do Palmeiras e do Flamengo. Os caras achavam que iam ser campeões. Aí vai, que o Raí falou, vai se matar, aí tá no ano que vem. Aí pega uma pena, consegue, os caras vão achar de novo que vai ganhar. Aí perde de novo. Só que o São Paulo ainda não entra tão em crise. Já estava, né? Só piorou. O Corinthians vira de ponta cabeça. O Corinthians, se cair na besteira de se classificar, dá a vaga pro Confiança, vice-campeão da Copa do Nordeste. Lá não tem encheção de saco. Senão cai o Scarpelli, cai o Stabile. Cai todo mundo. Cai até o Romeu Tuma, cai todo mundo. Ué, eu falo sempre, se o Corinthians não disputasse o Stabile, se o Corinthians não disputasse a Libertadores, o Ramon Dias ainda era o técnico e o Augusto Melo era o presidente.